Bom dia! Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais esta aula virtual, produzida e apresentada pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. O nosso estudo bíblico durante esse trimestre está baseado nas 3 cartas do apóstolo João. Que bom que você está conosco nesta manhã de domingo. Nós oramos para que o Espírito Santo aplique essas palavras de João à nossa vida. Que Deus nos abençoe enquanto estamos abrindo a sua palavra e estudando mais uma vez neste domingo. Hoje chegamos ao último capítulo da primeira carta de João. Neste capítulo, o apóstolo trata de 4 temas para encerrar a sua carta. Esses temas são os seguintes: primeiro, a fé vitoriosa. Segundo, o testemunho verdadeiro a respeito de Jesus. Terceiro, o poder de Deus em ação por meio da oração. E por último, ele fala sobre o verdadeiro Deus. Vamos iniciar com a leitura dos 5 primeiros versículos deste capítulo, que dizem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Desde o início desta carta, nós destacamos que João apresenta 3 provas ou testes para verificar se uma pessoa de fato pertence a Cristo. Aqueles que têm acompanhado as aulas anteriores vão perceber, nesses 5 versos, que João faz uma ligação entre essas 3 provas. Aqui ele combina a prova da obediência, a prova do amor e a prova da fé. Como é que nós podemos ver isto? Pela repetição de algumas palavras. Então, nos versos 1, 4 e 5, ele usa as palavras crer e fé. Nos versos 1, 2 e 3, nós encontramos o verbo amar e o substantivo amor. E nos versos 2 e 3, ele fala em praticar e guardar os mandamentos de Deus. Isso prova que João não escolheu essas provas ao acaso, aleatoriamente, mas que elas têm um relacionamento muito íntimo entre si. Portanto, é impossível separar uma das outras. Ou nós, como discípulos de Cristo, desenvolvemos essas 3 características, ou então vai faltar argumento para mostrar que nós somos de Deus. O verso 1 faz mais uma vez a ligação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas já fez também uma ligação com a fé em Jesus como Filho de Deus. Crer que Jesus é o Cristo é uma prova de que alguém é nascido de Deus. E quem ama a Deus, ama também
aqueles que foram gerados por Deus. Crer é uma consequência do novo nascimento. Quem é nascido de novo e já recebeu a nova natureza implantada por Cristo, está impregnado pelo seu amor. No verso 2, João dá mais um passo. Depois de crer e ser impregnado do amor de Deus, o cristão precisa então praticar os mandamentos de Deus. O cristão guarda os mandamentos de Deus porque ama a Deus. Então, o amor a Deus tem duas consequências: amor ao próximo e obediência aos mandamentos do Senhor. Mais uma vez, devemos lembrar que o amor de que fala o apóstolo João é ágape. Não é um amor qualquer, nem se trata de meros sentimentos. O amor deve ser prático e ativo, mostrado por ações e verdadeiro. Talvez alguém imagine que essas características de um seguidor de Jesus sejam assim um fardo, um peso enorme, uma coisa extremamente difícil de praticar. Mas João discorda. Ele diz: e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, no verso 3. O amor que Deus deposita em nosso coração muda as nossas inclinações e faz com que consideremos um grande privilégio, uma grande alegria e uma grande oportunidade obedecer à sua vontade. Esta é a diferença entre o legalismo, que causa opressão, e a obediência por amor, que nos liberta. O próprio Jesus nos chama a atenção de que os regulamentos legalistas dos fariseus do seu tempo eram um fardo duro e pesado. Em Lucas 11:46, ele disse: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Por outro lado, Jesus convida os cansados e oprimidos a segui-lo. Em Mateus 11:28 e 30, nós lemos: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para João, os 3 testes são fundamentais para saber quem é de Deus, porque a vitória sobre o mundo depende de sermos aprovados. Os mandamentos de Deus são considerados um estorvo pelo mundo sem Deus, mas para aquele que crê, a obediência a eles é a razão da vitória. Os cristãos não são derrotados pela hostilidade do mundo, mas são vitoriosos por causa da sua fé. Vamos ler o trecho seguinte, versos 6 a 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso,
porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse texto, aparentemente difícil de entender, pode ser compreendido apenas quando nós recorremos ao contexto histórico, ou seja, aquele momento em que ele foi escrito. Lembremos que os falsos mestres da época, entre eles um chamado Cerinto, dizia que o Cristo divino, espiritual, entrou no Jesus humano por ocasião do seu batismo e dele se retirou antes da crucificação. Ele defendia essa posição para poder negar a plena humanidade de Cristo. Então, João se refere a esses dois momentos chaves na vida de Jesus, o seu batismo e a sua morte na cruz, para reafirmar a humanidade de Cristo e para refutar a heresia. A água, a que João fala, se refere ao batismo de Jesus. Ao se submeter ao batismo, ele se identificou de maneira completa com a humanidade. Ele não precisava ser batizado, porque o batismo praticado por João Batista era um batismo de arrependimento de pecados. Mas, embora Jesus não tivesse nenhum pecado, ele se submeteu ao batismo, segundo ele mesmo, para que se cumprisse nele toda a justiça. Mateus capítulo 3, verso 15. Dessa forma, ele, o único ser humano isento de pecado, desceu às águas e se declarou absolutamente solidário com os pecadores a quem tinha vindo salvar. Quanto ao sangue, devemos identificá-lo com a morte de Cristo, a morte sacrificial dele na cruz, onde ele derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. É a morte de Jesus que consuma aquilo que havia sido iniciado por meio do seu batismo. Enquanto no batismo ele se solidariza com os pecadores, em sua morte ele suporta fisicamente os nossos pecados por meio do sacrifício sangrento. Só existe esperança de salvação para o ser humano culpado por meio do sofrimento substitutivo do Filho de Deus, o Jesus homem. Mas o entendimento completo dessa verdade só é possível pelo testemunho dado ao nosso coração pelo Espírito Santo. Como João poderia provar tudo o que ele estava dizendo? Ele era testemunha ocular daqueles fatos, mas os seus leitores não. O seu próprio testemunho poderia ser insuficiente, pois, segundo a lei judaica, qualquer verdade deve ser atestada por, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas. Então, João identifica essas testemunhas: o Espírito Santo da verdade, a água e o sangue. Isso acabava com a pretensão dos mestres gnósticos e identificava Jesus como todo suficiente Salvador dos homens. A vida nos é concedida mediante este testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Versículo 11. Tudo o que passa disso é inspirado pelo espírito do anticristo. Nos versos 13 a 15, João nos fala a respeito do poder de Deus em ação por meio da oração dos seus filhos. Ele diz: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna,
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando João escreveu o seu evangelho, os destinatários eram pessoas que ainda precisavam de um encontro com Jesus. Por isso, o propósito do evangelho de João era para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Mas as suas cartas, essas 3 cartas que nós estamos estudando, foram escritas para cristãos, para pessoas que já tinham sido alcançadas com a mensagem do Salvador. Então, eles já possuem a fé em Cristo. Mas João os exorta a que continuem crendo que já possuem a vida eterna. Entre o Evangelho e as cartas, nós podemos perceber 4 estágios no propósito do apóstolo. Primeiro, que eles ouçam. Depois, que ouvindo, eles creiam. Em seguida, que crendo, eles vivam. E, finalmente, que vivendo, eles saibam. Mas a segurança do crente não somente está na certeza da vida eterna. João nos dá uma outra razão para termos certeza de que nós estamos seguros em Cristo. Verso 14, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E não apenas nos ouve, mas Ele atende os pedidos que lhe fazemos. Verso 15. Precisamos entender, porém, que o que lhe pedimos deve estar de acordo com a sua vontade. No capítulo 3, verso 22, nós aprendemos que quando nós guardamos os mandamentos de Deus e fazemos o que lhe agrada, Ele também se agrada em atender os nossos pedidos. John Stott comenta esse trecho da seguinte maneira: a oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus ou para dobrar a sua vontade à nossa, mas sim o meio prescrito de subordinar a nossa vontade à de Deus. É pela oração que buscamos a vontade de Deus, abraçamo-la e nos alinhamos com ela. Um dos motivos de intercessão dos cristãos é em favor dos pecadores. João escreveu o seguinte: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Verso 16. Como é que nós podemos entender essa distinção entre pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte? Precisamos compreender que, em ambos os casos, João está falando de pessoas que ainda não creem. A palavra irmão que ele usa é usada mais num sentido amplo, não necessariamente um irmão na fé. Jesus falou a respeito de um pecado que não é perdoado de forma alguma. Lá em Mateus capítulo 12, 31, a palavra de Jesus é a seguinte: por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em desacreditar nas obras de Deus e atribuí-las a Satanás. As pessoas que cometem esse pecado resistem ao poder de Deus e à atuação do Espírito Santo nas suas vidas.
Agindo assim, são levadas a um estado de embotamento moral e espiritual que, se não for estancado, os levará à morte eterna. João nos aconselha a que oremos pelos perdidos e devemos fazer sempre assim. Mas existem algumas pessoas que já ouviram tanto a mensagem de salvação de Jesus e a rejeitaram, que já estão em rota de colisão com o juízo divino. O autor da carta aos Hebreus define essa situação com as seguintes palavras: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. João conclui a sua carta com uma afirmação categórica e uma exortação fundamental. Vamos ler os versos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Chegando então ao final da sua carta, João nos leva a relembrar que o seu interesse desde o início era estabelecer as bases corretas, morais, sociais e doutrinárias para os cristãos. Isso é o que devemos saber. A afirmação do verso 20 traz um argumento que destrói todo o arcabouço doutrinário dos hereges. Somente por meio de Jesus, o Filho de Deus, nós podemos ser salvos do maligno e libertos do mundo. Somente por meio da revelação de Deus em Jesus, nós podemos ser alvos da sua obra de graça. Jesus veio e nos deu o entendimento para reconhecer aquele que é o verdadeiro. O conhecimento que Jesus nos dá é bem diferente daquele que os mestres gnósticos pregavam. Conhecer a Jesus nos liberta do pecado, da morte, das trevas e da mentira. Esse conhecimento está acessível a qualquer pessoa, sem exceção. Não é um conhecimento especial, acessível somente a pessoas elevadas e iluminadas, como diziam os hereges. Nós não apenas o conhecemos, mas nós estamos nele. Se nós estamos nele, já cremos na verdade e passamos a viver em função dela. Somos diferentes do mundo porque o mundo jaz no maligno, conforme ele afirma no verso 18. O que precisamos saber é que Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens, de tal maneira que é somente por Jesus que nós podemos conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. É impossível estar no Pai sem estar no Filho, e vice-versa. John Stott observa que aqui, no finalzinho da sua epístola, João designa Jesus com o seu título completo, como ele já tinha feito lá no início. Ele é Jesus, o homem, Cristo, o Messias, o Filho eterno de Deus. João, então, está chegando ao final de sua carta, ecoando as palavras de Jesus, lá no seu Evangelho, no capítulo 17, verso 3, onde Jesus diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O doador da vida eterna é Deus, e Ele já enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas em vez de terminar a sua carta com uma usual saudação, João ainda aproveita para fazer uma última exortação. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Guardar-se da idolatria é a síntese do dever e do caráter cristãos expostos ao longo de toda a carta. É verdade que ele já havia dito que Deus nos guarda, mas isso não nos exime da responsabilidade de também nos guardar. O verbo grego usado por João tem o sentido de vigiar, proteger-se. Não sabemos exatamente se João estava se referindo a algum perigo em particular, ou se ele estava advertindo de forma geral para a incompatibilidade entre os cultos idólatras e a adoração ao Deus verdadeiro. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus é um ídolo. Devemos lembrar que os ensinos dos falsos mestres mudavam a forma que Deus em Jesus planejou para a salvação dos homens. Sobre isso, John Stott afirmou: o culto a ídolos, irreal e morto, é incoerente e incompatível com aquele conhecimento do verdadeiro Deus, que é a vida eterna, exatamente como o pecado e o egoísmo são incompatíveis com o conhecimento de Deus, que é luz e amor. No próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos estudar a segunda carta de João. Aproveite um momento durante essa semana para ler essa pequena carta e buscar a orientação de Deus para absorver as lições que ela nos apresenta. Que esta primeira carta que acabamos de estudar seja um guia para a nossa vida cristã e nos ajude a continuar sendo obedientes aos mandamentos do Senhor, amando a Deus e ao próximo e andando de acordo com a fé que nós já recebemos. Um bom domingo a todos.